Abra comigo aí, 2 Samuel, capítulo de número 6. Nós estamos na nossa jornada nesse capítulo, aprendendo com a vida de Obed-edom. Na semana passada eu expliquei aqui para vocês algumas diferenças entre Saul e Davi. E se você lembra, eu expliquei que muitas são as diferenças, mas eu peguei duas aqui que são muito importantes e que calham e cabem bem aqui nesse momento. Primeiro, que durante todo o reinado de Saul, em nenhum momento ele se preocupa com a Arca da Aliança. Você vai ler os relatos de 1 Samuel, a partir ali do capítulo 9, 10 em diante, o reinado de Saul, e em nenhum momento nós vamos encontrar o rei Saul preocupado com a Arca da Aliança. A preocupação do rei Saul, pelo contrário, sempre foi a cadeira, sempre foi o trono. Saul foi um rei preocupado com o trono, tanto que ele perde o trono. Ele se preocupou tanto com o trono que no fim ele perdeu o trono. E como resultado, Davi é levantado rei no lugar dele. E Davi é o oposto de Saul, porque depois que ele é ungido rei sobre Israel, ele vai conquistar Jerusalém, para transformar Jerusalém como na capital do seu reino, do seu reinado. E depois que ele conquista Jerusalém, Davi toma uma decisão. E aí a decisão é o seguinte: Davi fala assim: onde é que está a Arca da Aliança? Cadê a arca? Eu não posso ter um reinado, eu não posso ser rei se eu não ter a presença de Deus aqui do meu lado, aqui na minha vida. Então a diferença, uma gritante, de Davi e de Saul é que Saul quer o trono, Davi quer a presença. Saul quer a cadeira, Davi quer o rei dos reis na vida dele. E aí eu expliquei também hoje pela manhã que esse é um princípio, né, que Jesus ensinou no Novo Testamento: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Davi é esse rei, é esse homem apaixonado pela presença de Deus, apaixonado pela presença do Senhor, a tal ponto dele dizer assim: olha, eu não quero reinar sozinho, eu posso estar aqui reinando, mas eu quero a presença de Deus aqui ao pé de mim na cidade. Então o capítulo 6 é Davi indo buscar a presença do Senhor. Mas, se você esteve aqui no domingo passado, você lembra que na sequência da leitura do capítulo 6, nós vamos ver que Davi tomou uma decisão precipitada, que está no verso de número 3. Verso de número 3. O texto diz que eles colocaram a arca de Deus num carro novo. Marca isso, a arca de Deus num carro novo. E eu falei na semana passada que a arca não deveria ser levada, transportada numa carroça, num carro, numa carruagem, guiado por bois. Esse não era o meio de transporte da arca. A arca não deveria ser levada em carro novo, carro velho. Não importava se o carro era 0 quilômetro, ou a carroça, ou a carruagem, não era isso que fazia diferença. A arca deveria ser levada no ombro de homens escolhidos e separados por Deus, que eram os sacerdotes e os levitas, uma classe que Deus havia separado e treinado e preparado exclusivamente para levar a arca sobre os seus ombros. Davi não teve essa atenção, os homens da época não tiveram a atenção, os sacerdotes e levitas não tiveram essa atenção, e colocaram a arca sobre um carro de boi, sobre um carro novo guiado por bois. E quando eles fizeram isso, vai acontecer um acidente. Verso de número 6. Quando eles chegaram na eira de Nacon, estendeu Uzá. E eu falei no domingo passado que Uzá significa força. Qual o significado de Uzá? O braço do homem, a força do homem. Uzá, com a sua força, estendeu a mão à arca de Deus e a segurou, porque
porque os bois tropeçaram. E naquela hora, quando ele estende a mão, a sua força, o seu braço, para segurar a arca, algo vai acontecer. Verso de número 7. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ele ali por causa da irreverência. A arca não poderia ser tocada por ninguém. Existiam leis, existiam regras muito claras e rígidas sobre aquilo. E ele foi imprudente. E aí eu até expliquei no domingo passado, tem muita gente sofrendo porque está colocando a mão onde não é chamado. Tem muita gente sofrendo porque está colocando a mão em coisas perigosas. Então, para repetir e relembrar o culto de domingo passado, toque em alguém e diga para ele assim: cuidado onde você põe a sua mão, filho. Tem muita gente sofrendo porque está colocando a mão onde não é para colocar. Está entrando onde não é para entrar. Cuidado. E naquela hora, Uzá é fulminado e puf, cai duro. E aquilo que era uma festa vai se transformar num velório. Pensa, isso era uma festa. Depois você lê esse capítulo 6, tinha 30 mil homens para conduzir a arca. 30 mil pessoas, tinha músico, tinha tocador, tinha cantor, tinha lá um batalhão. De repente, aquele clima de velório, aquele clima de tristeza. Aí olha o verso de número 8. O negócio ficou tão feio que Davi ficou desgostoso. Desgostou-se Davi. Davi ficou desgostou. Ele perdeu o gosto, o prazer, ele entrou um desgosto no coração dele. Davi foi tomado por uma tristeza profunda. E a tristeza foi tão grande que ele disse assim: olha, eu nem quero mais levar essa arca para Jerusalém. Verso de número 10. Então, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas levou ela até a casa de Obed-edom, o geteu. E aí, eu expliquei no domingo passado, Obed-edom estava lá na casa dele, cuidando das coisinhas dele. Talvez estava lá, dando lá uma comidinha, o resto do almoço lá para o caramelo comer. Estava cuidando das coisinhas dele, cuidando dos animaizinhos dele, quando alguém bateu palma lá na porta da casa dele. Obed-edom! 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 Aí sai ele, imagina Obed-edom. Aquela luta, meu irmão, aquela prova, sai ele lá, naquela dificuldade da vida, fala assim: olha, nós temos uma proposta para você. E ele fala: diga. O rei estava passando aqui levando a arca da aliança e aconteceu um acidente. Ele falou: acidente? Olha, depois a gente conta os detalhes. Mas o rei pediu para dizer se não tem espaço aí na tua casa para receber a presença de Deus. Obed-edom falou: claro. Quem é o homem que acha quem é o maluco que não vai abrir as portas da sua casa para receber a presença de Deus? Então ele abre a porta da casa dele, a arca entra. E aí é o texto do verso de número 11 que nós lemos. Por causa da decisão dele, a escolha dele, 3 meses de grande bênção sobre aquela casa e aquela família. 3 meses de grande favor e de grande bênção sobre aquele lugar. Davi volta para o seu palácio. Obed-edom está lá abençoado. Aí vem o verso de número 12. Então alguém foi lá e avisou Davi. Olha lá, então avisaram Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa do seu amor pela presença, pela arca de Deus. Então você veja que interessante, o amor de Obed-edom está se destacando naquele ambiente, naquele lugar. O envolvimento, o amor dele pelas coisas de Deus está atraindo um favor, uma bênção muito grande. A notícia chegou lá em Jerusalém. Eu não sei se eu falei domingo à tarde, mas eu falei hoje de manhã. Da casa de Obed-edom até Jerusalém era em torno de 16 quilômetros. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha jornal, não tinha revista, não tinha carro. Ou seja, a notícia andou 16 quilômetros. O que Deus estava fazendo na casinha do Obed-edom andou 16 quilômetros para avisar o rei. Então o rei no palácio fica sabendo da grande bênção e do grande favor na casa daquele homem. E eu liberei uma palavra na semana passada, eu quero liberar na tua vida, antes de eu entrar aqui na mensagem, que foi o seguinte: você se prepare, que a notícia do que Jesus vai fazer na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, na tua família, vai chegar mais longe do que você pensa.
tiver alguém ao seu lado, pegue na mão dessa pessoa e diga para ele assim, ó, a notícia do que Deus vai fazer vai chegar muito longe. Vai chegar muito longe. Vai ter notícia de salvação, vai ter notícia de milagre, vai ter notícia de restauração, vai ter notícia de um negócio que foi resolvido, vai ter notícia de cura, vai ter notícia de libertação, vai ter notícia de restauração. E alguém podia ficar feliz. Boas notícias vão chegar lá daquele lado. Boas notícias. Tem gente olhando de longe pensando assim, ela não vai dar conta. Tem gente olhando de longe pensando assim, ele não vai suportar. Tem gente olhando de longe pensando assim, quero ver o que vai fazer agora, sozinho, sozinha. Só que eles não sabem de uma coisa: quem está conosco é o Senhor dos exércitos. Você com Jesus é maioria. A presença de Deus na tua vida é o diferencial. Então, do verso 1 até o verso 11, você escreva aí o erro de Davi e o acerto do Obed-edom. Davi errou e Obed-edom acertou. Davi tropeça junto com os bois, usando essa alegoria, mas Obed-edom acerta. E agora Davi está lá no palácio e alguém vai lá falar para ele: Davi, está um reboliço lá na casa do Obed-edom. Aí o pessoal começa a descrever as coisas que estavam acontecendo na casa dele. Davi, você acredita? Deus está abençoando tudo que aquele homem faz. E foi sério. Você precisa de ver a saúde dele. Ele vivia reclamando, ele está até mais saudável agora. Ele parece outro homem. Davi, não acredito. Davi, a esposa dele está até mais bonita, você acredita? Ele falou, sério, Deus está abençoando tudo lá naquela casa. E eles começam a descrever o que Deus está fazendo na casa do Obed-edom. Falei, olha, o Obed-edom está até mais feliz. O povo está até mais sorridente lá naquela casa. Acabou as insônias, acabou o pânico. Ninguém mais está com crise de ansiedade. Ninguém lá está pensando em morrer. Está todo mundo querendo viver. Aí Davi pegou, parou e pensou e falou, peraí. Então quer dizer que toda essa bênção está lá disponível na casa dele? O pessoal foi, está lá. Vamos seguir a leitura, aqui, Foi, pois, Davi, e com alegria ele fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Davi vai chegar na casa do Obed-edom e fala assim, Obed-edom, quero te agradecer. Você recebeu a arca 3 meses aí, você cuidou muito bem dela, ela abençoou a tua casa, mas chegou a hora de eu levar ela lá para Jerusalém, porque eu quero ela pertinho de mim. Você já cumpriu o teu papel, cumpriu o teu propósito, tua casa, tua vida e tua família foram abençoadas, mas eu quero levar a arca comigo. E ele não podia falar nada, a arca estava lá apenas emprestada, apenas por uma temporada. Agora olha que interessante, a presença de Deus estava na casa de Obed-edom, emprestado por uma temporada, amém? Mas na nossa vida, ela está como uma moradia fixa. Essa é a diferença. Em Obed-edom, a arca era um caixote que estava emprestado por um período de 3 meses. Mas na minha, na sua, na nossa vida e na nossa história, não é um caixote, é o Espírito do Deus vivo habitando em nosso coração. E se você entregou seu coração para Jesus, você pode ter certeza, o Espírito de Deus habita em ti. E não é uma moradia temporária, é uma moradia fixa. Não é uma moradia assim, que um mês ele está, outro mês ele não está. Não. Ele está contigo na força, está contigo na fraqueza, está nos dias bons, nos dias menos bons. O Espírito de Deus habita na nossa vida. Então, agora vai acontecer algo maravilhoso. E eu preguei sobre isso de manhã. Não vou entrar nos detalhes, você vai escutar o culto da manhã. Verso de número 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor, eles tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E aí agora a cena é o seguinte: a arca não está sobre uma carroça, uma carruagem, um carro de bois. A arca está nas costas dos homens separados e escolhidos pelo Senhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para tudo. 6 passos eles paravam,
era feito um sacrifício. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para tudo, era feito outro sacrifício para adorar e exaltar o Senhor. Viu como foi diferente do primeiro? O primeiro colocaram a arca em cima de uma carroça, eram os bois carregando a arca, eram os bois levando o peso. Agora não, são os homens carregando a arca, o sacrifício sendo feito, totalmente diferente. E aí, enquanto essa arca, esse cortejo da presença de Deus, da alegria, caminhava em direção a Jerusalém, verso número 14, Davi dançava. Alguém ficou feliz, isso é bom. Davi pulava e dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E ele estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Davi tirou a sua capa, tirou a sua coroa, tirou suas vestes reais e vestiu uma roupa muito básica, muito simples e sem os adornos do rei, a coroa do rei, as joias de um rei, sem espada, sem lança, sem escudo. O texto diz que ele pulava, que ele dançava, ele saltava com todas as suas forças. Marque isso aí na sua Bíblia, grife esse texto: Davi pulava e dançava com todas as suas forças. E aqui eu quero começar essa ministração dizendo para você, o que nós aprendemos com essa dança de Davi? O que nós vamos aprender com a dança de Davi? O que nós aprendemos com esse episódio que Davi dançava? O que nós aprendemos? O que nós aprendemos, Felipe, com a dança de Davi? O que nós aprendemos com esse momento, com esse episódio, com essa dança? O que nós aprendemos com a dança de Davi? O texto diz que Davi está saltando, que Davi está dançando, que Davi está celebrando. Agora, por que ele está saltando, pulando e dançando? Por quê? Número 1, porque Davi descobriu que é possível recomeçar depois de um acidente. Já tem gente feliz, vamos lá. Por que Davi pulava e dançava com tanto ânimo, tanta disposição e tanta alegria? Porque Davi descobriu que existe um recomeço depois dos acidentes da vida. Existe uma chance de recomeçar. Existe uma oportunidade de se levantar e recomeçar a sua vida e a sua história. Veja, na primeira tentativa de trazer a arca, deu tudo errado. Na primeira tentativa de levar a arca para Jerusalém, deu errado. O instrumento de transporte era errado, os bois tropeçaram, Uzá estendeu a mão, ele acaba por cair morto. Veja que na primeira tentativa deu tudo errado. Davi volta desgostoso para Jerusalém, deixa a arca para trás, mas 3 meses depois, Davi se levanta no seu trono e diz assim: a primeira vez deu tudo errado, a primeira vez tive só dor de cabeça, na primeira tentativa não funcionou, mas eu sei de uma coisa: grande é a misericórdia do Pai, grande é o seu amor, grande é a sua misericórdia, e Ele é poderoso para perdoar e restaurar todo homem e mulher arrependido. Então Davi levanta do trono e diz assim: espera aí, que agora eu quero recomeçar e me levantar depois desse acidente. Eu não sei o que aconteceu na última tentativa sua, eu não sei o que aconteceu de janeiro até setembro, eu não sei o que deu errado, o prejuízo, o tropeço, a queda, o prejuízo. Eu não sei qual foi a situação que te aconteceu de janeiro até setembro e que fez você ficar preocupado, triste, choroso, desgostoso, desanimado. Quis desanimar da fé, quis desanimar de Portugal, quis desanimar de empreender, quase vendeu o negócio, quase pediu divórcio, quase desviou, quase jogou tudo para cima, quase abandonou tudo, porque um plano e um projeto, uma situação não deu certo. Mas Jesus te ama tanto, Ele tem um plano e um projeto tão poderoso na tua vida, que Ele te trouxe aqui nesse domingo à tarde, nessa reunião das 18 horas, para te dizer: é possível recomeçar depois de um prejuízo,
É possível recomeçar depois de um acidente. Existe vida depois da traição. Existe vida depois da decepção. Será que eu estou sozinho hoje aqui? Existe vida depois das coisas, mesmo quando elas não dão certo. É mentira do inferno que não tem mais jeito. É mentira do inferno que você não vai conseguir se levantar. É mentira do inferno que você está perdido e que você é um caso perdido e que essa situação não tem resposta. O céu está falando e falando contigo hoje e dizendo: meu filho, minha filha, é possível recomeçar. Então, quando Davi está saltando, dançando, o que é que Davi está dizendo? Eu sei o que eu sofri da primeira vez. Quando ele está saltando e está dançando, ele está dizendo assim: eu sei como eu sofri, como eu fiz esse caminho desgostoso, como eu voltei triste para o palácio. Eu sei como eu sofri quando as coisas deram errado. Mas agora que eu estou vendo o favor e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, eu não vou economizar força, eu não vou economizar adoração, não vou economizar nada. Eu vou saltar, pular com todas as minhas forças. Guarde isso no seu coração. Sempre há espaço no coração de Deus para o homem arrependido. Sempre há espaço no coração de Deus para uma mulher arrependida. Sempre há espaço no coração de Deus para uma pessoa que se arrepende e clama por misericórdia. Talvez você quebrou princípios, não escutou quem era para escutar. Talvez você ignorou conselhos. Talvez você entrou aqui literalmente vindo de uma situação muito triste, muito dolorosa. Mas eu tenho uma boa notícia para ti. A boa notícia é: o nosso Deus continua sendo abundante no seu perdão. Jesus continua sendo perdoador e misericordioso. Então Davi está pulando e Davi está saltando, porque ele está dizendo assim: eu estou vivendo essa alegria porque eu descobri que é possível recomeçar. O acidente não teve a última palavra. Os bois tropeçando não tiveram a última palavra. A carroça não teve a última palavra. A morte não teve a última palavra. Agora, Davi está dizendo o seguinte: eu estou conhecendo o Deus que me dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Guarde isso no seu coração. Eu estou pregando hoje aqui e eu vejo uma grande unção do Espírito sendo derramado nessa casa. E esta unção está sendo derramada, o Senhor está dizendo o seguinte, preste atenção: eu estou dando uma nova chance, uma nova oportunidade para algumas pessoas. Talvez você já havia desistido de algo, de alguma coisa. Talvez você já havia desistido até da própria vida, desistido de uma situação. Mas o céu está falando contigo hoje. É o Espírito de Deus que está ministrando ao teu coração, à tua alma. A voz é minha, mas a unção é do Espírito. A voz é minha, mas a palavra é de Deus sendo pregado para você. E a palavra é essa: meu filho, minha filha, receba hoje a nova oportunidade que eu te dou. Receba essa nova chance, essa nova oportunidade. Receba dos céus uma nova chance, uma nova oportunidade. Segure na mão de alguém e diga: Deus te dá uma nova oportunidade. Os céus te dão uma nova chance. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Jesus te concede uma nova oportunidade, uma nova chance. Não importa o que o homem diz, a última palavra é do Senhor Jesus. Não importa o que alguém diz, a última palavra vem do Senhor. Cadê vocês, IBR? Não importa o que alguém disse, a última palavra é do Pai. É possível recomeçar depois de um acidente. E aí eu estou pregando para alguém, talvez você faliu. Jesus pode te restaurar. Eu estou pregando para alguém, e talvez você já foi um cristão fervoroso, um homem ou uma mulher usado por Deus, e o inimigo te deu uma rasteira, a amargura tomou conta do teu coração, da tua alma. Você pode ser restaurado, você pode ser restaurada sim. E o Espírito de Deus pode trazer novamente o prazer da vida no seu coração.
prazer de servir a Deus, o prazer de viver. O Senhor pode restaurar isso no seu coração. Quando Davi estava saltando e pulando, aquela dança, aqueles pulos, aqueles saltos que ele dava, era isso que ele dizia: realmente, o Senhor é bom, e Ele está me dando uma nova oportunidade na vida. Ele está me concedendo uma nova chance de realizar esse sonho que havia no meu coração. Ele está me concedendo essa nova chance, essa nova oportunidade de recomeçar. Então, se eu fosse você, cada dia que você levantasse da tua cama, não levantasse mais desanimado, levantasse muito feliz e empolgado, porque amanhã, quando você acordar, é o Senhor dizendo assim para ti: eu estou te dando mais uma oportunidade para você construir uma vida abençoada. Cada dia que você vir para um culto como esse, você não venha mais arrastado, com peso, com desânimo, não. Você vem alegre, feliz, celebrando, glorificando, levantando a mão, cantando, derramando lágrimas, porque você não está vindo cumprir aqui como obrigação, você está vindo aqui agradecer e exaltar o Senhor, porque Ele te deu mais uma chance, mais uma oportunidade. Tem gente que não era para estar aqui, você sabe muito bem. A doença tentou te pegar, o cancro tentou te pegar, as enfermidades tentaram te pegar, a maldição tentou te pegar, alguém ameaçou até você de vida. Você sabe que se não fosse Jesus mesmo na tua vida, nem vivo você estava. Mas você sabe de uma coisa, que é melhor estar na mão do Senhor do que na mão dos homens, porque na mão do Senhor grande é a misericórdia dele. Você está aqui porque Ele é misericordioso. Se dependesse dos nossos acertos, ninguém estava de pé. Se dependesse da nossa bondade, não estaria ninguém aqui. Se dependesse das nossas boas obras, ninguém estaria de pé nesse dia. Mas vivemos debaixo da graça, debaixo do favor, debaixo do amor dele, e por causa disso nós celebramos hoje. Quem celebra aí comigo? O que nós aprendemos com a dança de Davi, o que nós aprendemos com os saltos, os pulos que Davi dava, nós aprendemos que devemos valorizar cada chance e cada oportunidade que Deus nos dá. Vamos lá, vamos lá. O que nós aprendemos com aquela dança de Davi? Que nós devemos valorizar cada chance e cada oportunidade que Deus nos dá. Por isso que eu te falei, cada dia que você acordar, entenda, é uma chance, uma oportunidade na vida. Quantas pessoas gostariam de ter um dia mais de vida? Quantas pessoas gostariam de ter uma semana mais de vida? Quantas pessoas gostariam de ter um mês mais de vida? Quantas pessoas gostariam de ter um ano mais de vida? E o Senhor tem nos presenteado todos os dias. Em nome de Jesus, aqui todo mundo vai acordar amanhã. Em nome de Jesus, todo mundo aqui vai acordar essa semana. Em nome de Jesus, todo mundo aqui vai acordar esse mês, vai acordar esse ano. Em nome de Jesus, todos aqui vão acordar esses 3 meses. Valorize a oportunidade, a vida, a chance que Deus te deu. Se você tem um trabalho, valorize esse trabalho. Se você tem um negócio, valorize esse negócio. Se você estuda, valorize a chance e a oportunidade de estudar. Se você tem uma família, valorize a tua família. Se tem uma esposa, valorize ela. Se tem um marido, valorize ele. Se tem filhos, valorize ele. Se você é dessa casa, valorize essa casa. Se você está nesse país, valorize esse país. Valorize aquilo que Deus colocou na sua mão. Após o erro, após ter errado, Davi recebe uma nova chance e uma nova oportunidade. Então agora ele está recomeçando. Então Davi está saltando, está pulando, está dançando, e ele está dizendo assim: muito obrigado por essa chance, muito obrigado por essa oportunidade. A dança de Davi é a dança, é o salto de uma pessoa que está valorizando a chance que Deus lhe deu, a oportunidade que o céu lhe deu. Então guarde isso no seu coração. Tudo que você for fazer a partir de agora, depois dessa reunião, faça bem feito. Você vai chegar na tua casa, você vai fazer um jantar, ainda que seja aquecer o almoço, aqueça bem aquecido.
Você vai preparar a mesa? Ainda que você tenha lá 4 garfos, um de cada nação, uma faca de serrinha, uma faca daquela sem serrinha. É verdade. De onde que sai isso? Mente do pregador é criativa. Ainda que você tenha um copo redondo, um copo comprido, um copo de taça, ainda que seja cada um de uma nação, com aquilo que você tem, coloque o teu melhor na mesa. Dê o teu melhor. Valorize a oportunidade, valorize a sua vida, valorize aquilo que Deus te deu e colocou, entregou na sua mão. Davi está saltando, está pulando, está dançando. E talvez alguém poderia até dizer: precisa disso tudo? E aí Davi, imagina ele dizendo e falando assim: precisa sim. Eu sei como é que eu estava 3 meses atrás. Quando ele está saltando, ele está dizendo assim: eu sei como eu saí dessa estrada 3 meses atrás. Eu sei como eu saí daqui 3 meses atrás. Eu saí daqui de luto, eu saí daqui chorando, eu saí daqui decepcionado, mas agora eu voltei 3 meses depois para dizer: eu recebi uma nova chance na minha vida. Algumas pessoas, preste atenção, o Senhor vai permitir você refazer alguns caminhos. O Senhor vai permitir você refazer alguns caminhos, reencontrar algumas pessoas, passar por algumas situações. Talvez você dizendo assim: eu não quero nem passar naquela rua, não quero nem voltar naquele lugar. Mas o Senhor vai permitir você passar lá, mas não é por sofrimento não, só para você dizer e testemunhar e falar: o Senhor foi fiel. Porque no teu coração você diz assim: eu não quero passar nem na porta, eu não quero nem ir naquele sítio, eu não quero nem pegar aquela chave. Mas Deus vai permitir para você testemunhar e falar: Deus é fiel, Ele foi bom comigo e me deu uma nova chance na vida. Balance alguém e diga: valorize a oportunidade. Lucas capítulo 7, verso de número 36. Lucas capítulo 7, verso de número 36. Abre aí. Lucas 7, verso 36. Já estou terminando. Falei do jantar aqui, teve gente que se empolgou. O frango do Pingo Doce está te esperando lá. Aquela lasanha do mini preço congelada, está lá. Eu vi ela no frigorífico. Te acabei de ter uma visão, vi ela lá. Está à tua espera. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Olha o mistério do jantar aí, ó. Jesus entrou na casa do fariseu e tomou o seu lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Você imagina a cena: um jantar com as pessoas mais importantes da cidade, entra uma mulher com uma fama que não era muito boa, passa no meio de todo mundo, vai onde Jesus estava, derrama um perfume sobre ele, começa a chorar nos pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, começa a enxugar as suas lágrimas com o seu próprio cabelo nos pés de Jesus, e beijava os pés de Jesus, e derramava unguento e derramava o perfume. Olha o verso 39. Ao ver isso, o fariseu que convidou Jesus começou a falar consigo mesmo no coração: se esse aí fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que ele tocou, porque essa é uma pecadora. Se ele fosse profeta de verdade, ele ia saber a índole dessa mulher. Como que vai deixar uma mulher pecadora tocar nele? Olha, beijando o pé dele. Olha que escândalo. Olha, para que fazer tudo isso? Para que tudo isso? Verso de número 40. Jesus vira para o fariseu e fala assim: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Aí o Simão falou: pode falar, mestre, diga.
Certo credor tinha dois devedores. Dois devedores. Vou usar essa ilustração para você entender, tá? Um devia 500 euros e o outro 50 euros. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou a dívida dos dois. Qual deles, portanto, o amará mais? Um devia 500, outro devia 50. Aí o credor falou assim, ó, vamos fazer assim? Ninguém vai aguentar pagar a dívida mesmo, está perdoado, ninguém deve nada. Aí Jesus falou assim, quem é que vai amar mais o credor? 43. Ao Simão, no alto da sua sabedoria, imagina, deve ter impostado a voz e dito assim, suponho que aquele a quem mais perdoou. Aí Jesus falou, julgaste muito bem. Verso de número 44. Voltando para a mulher, ele disse assim para Simão, vês essa mulher que estava lá no chão, chorando e ungindo e enxugando o cabelo, os pés com o cabelo? Ele aponta para a mulher e fala assim, tá vendo essa mulher? Todos os olhos da sala voltam-se para a mulher. Veja essa mulher. Todo mundo faz assim, ó. Imagine, ó. Vejam este rapaz aqui no piano. Todo mundo olha para ele. Não fique com vergonha, João. Continua tocando, filho. Quando Jesus fala, vê essa mulher, todo mundo coloca os olhos na mulher. Veja essa mulher. Todo mundo olha para ela. Aí Jesus começa. Eu entrei na tua casa. Você não deu água para lavar o meu pé. Era um costume da época. As pessoas faziam viagens a pé. Então, na época, não tinha esse tênis, esse sapato bonito que eu e você nós temos. Usavam sandálias de couro. Jesus fez uma viagem a pé. O pé suou. A poeira da estrada pegou no pé. Então, os convidados chegavam na casa, na totalidade, com o pé sujo. E a nossa mesa é diferente da mesa de Jesus. Que na nossa mesa, a gente senta aqui, ó, à mesa, e os pés ficam escondidos embaixo da mesa. Senta aqui e o pé sujo está escondido, ninguém vê. A mesa dos dias de Jesus não é essa mesa aqui que o Da Vinci pintou lá naquela Santa Ceia, não. Não, aquilo lá não tem nada a ver. Eram mesas baixinhas. Os convidados ficavam mais deitados do que sentados. Deitados de lado, escorados na cabeça, sob a almofada, e o pé ficava estendido do lado. Imagine que situação constrangedora. Na mesa, e o seu convidado sentado aqui com o pé sujo. É disso que Jesus está falando para o Simão. Eu entrei na tua casa, e você não me deu um pouco d'água para eu lavar meu pé, para eu sentar com o pé limpo com você à mesa. Você está fazendo eu passar vergonha. Você está me deixando numa posição constrangedora. Porque quando uma pessoa era bem recebida, o que tinha que fazer? Você tinha que lavar o pé, ter um empregado, um servo para lavar o pé daquela pessoa, e depois você dava um unguento, um perfume, uma gotinha, porque a pessoa talvez suou, estava com a cabeça suada, e aquele perfume trazia um alívio, um refrigério, para ficar mais confortável para sentar à mesa. Aí Jesus está falando assim, eu entrei na tua casa, você não deu a mínima para mim, você não me valorizou, você me largou com o pé sujo, você não me deu água para eu lavar meu pé. Mas está vendo essa mulher aqui que você está reclamando? Ela não veio trazer água, ela veio lavar o meu pé com lágrima. Está vendo essa mulher aqui que você está chamando de pecadora? Ela não veio enxugar meu pé com toalha, não. Ela veio enxugar o meu pé, foi com os próprios cabelos dela. Naquela hora, o Simão começa a ficar constrangido, porque Jesus está dizendo assim para ele: você está falando mal dela, você está criticando ela, mas você não me valorizou na sua casa, você não me deu valor nenhum dentro da sua casa. Agora ela me valorizou tanto, que ela está lavando meu pé com lágrima e está enxugando meu pé com o cabelo dela. Olha o verso de número 45. Você não me deu ósculo. Quando um convidado chegava na casa, e esse convidado era bem-vindo, ele era recebido com um ósculo, um beijo santo, um cumprimento, um beijo santo, um cumprimento no rosto. Jesus está falando assim, eu entrei na tua casa,
você não me deu nem um cumprimento, um ósculo, um beijo santo no meu rosto, sem malícia, sem maldade. Não é disso que ele está falando, ele está falando de cumprimento. Eu entrei na tua casa, você deu a mínima para mim. Você não lavou, não deu água para lavar meu pé. Você nem me cumprimentou numa posição de respeito, de valor e de reverência. Agora, está vendo essa mulher aí que você está falando mal, está dizendo que ela é pecadora? Ela não beijou meu rosto, ela não deixa de beijar o meu pé. O que Jesus está dizendo para o Simão? Você não me valorizou, mas ela está me valorizando. Você me tratou de qualquer jeito, mas olha a honra que essa mulher está me tratando. Olha o verso 46. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Você não pôs nem uma gotinha de perfume na minha cabeça. Imagine Jesus dizendo assim: eu andei tantos quilômetros, cheguei aqui com a cabeça suada, nem uma gotinha de perfume você colocou aqui, não ungiu minha cabeça com óleo, não teve nem um perfume do Jequiti. Mas está vendo ela? Ela pegou o bálsamo mais caro que ela tinha. Ela pegou o perfume mais caro que ela tinha lá no armário dela. Você, minha irmã, meu irmão, que gosta de perfume, talvez você deve ter aquele que é só para aquela ocasião especial, que quando você usa, você dá só meia apertadinha, para gastar pouco, né? Jesus está falando, ela pegou aquele, o mais caro que ela tinha, o mais caro, e ela não veio pingar uma gotinha na minha cabeça, não. Ela derramou esse unguento, esse perfume nos meus pés. E aí Jesus agora vai dizer por quê. Verso de número 47. Porque eu te digo, perdoado-lhes são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco se ama. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe por que ela adora dessa maneira? Porque ela valoriza o tamanho do perdão que eu derramei na vida dela. Sabe por que que ela adora desse jeito no meu pé? Porque ela sabe de onde eu tirei ela. Sabe por que ela é desse jeito, Simão? Porque ela sabe o tamanho do perdão que eu derramei na vida dela. Sabe por que que você acha que não precisa fazer nada por mim, Simão? Que você acha que você é muito bom, você acha que você é muito perfeito, você acha que não precisa de nada, você não acha que precisa de ninguém, você acha que você é o cara, o super Simão, que está acima de tudo e de todos. Só que tem uma coisa, Simão, o reino de Deus, a gente não entra por ele através da exaltação, a gente entra por ele através da humilhação. Então ela não veio para ter comigo por cima, ela veio ter comigo por baixo. E porque ela sabe o tamanho do perdão que eu derramei na vida dela, ela está aqui aos meus pés dizendo assim: Jesus, eu quero reconhecer e valorizar a oportunidade que me deste. Por isso, quando você entrar nesse culto e você vê alguém dando glória, chorando, quietinho no canto, com a mão levantada, pulando, correndo, não importa o que ela estiver fazendo, você não questione, porque aquela pessoa sabe de onde Jesus tirou ela. Quando você vê alguém demonstrando seu amor, seu compromisso com Jesus, você não fique julgando, dizendo: está cantando muito alto, está cantando muito baixo, está gritando muito, está muito quieto, chora demais, chora de menos, levanta a mão, não levanta a mão, porque aquela pessoa está dizendo assim: eu sei do buraco que Jesus me tirou, eu valorizo a oportunidade que Ele me deu. Se tem alguém aqui que sabe e entende o valor do perdão, enche essa casa de adoração. Valorize sua oportunidade. Valorize sua oportunidade. Simão teve a oportunidade de receber Jesus na casa dele. Gente, você parou para pensar? Jesus vai jantar hoje na nossa casa. Já parou para pensar nisso? Jesus vai hoje lá jantar na tua casa? E Simão deixou passar essa oportunidade, ele não valorizou. Mas tinha uma mulher na cidade que ficou sabendo. E ela falou assim: é hoje que ele vai estar lá na casa do Simão? Eu vou dar um jeito de entrar nessa casa. Eu preciso entrar lá. Imagina, talvez se ela tinha uma amiga, a amiga fala assim: amiga, sua louca,
faça isso. Você sabe qual é a tua fama na cidade? Você sabe qual é a tua fama na cidade, meu irmão? Você sabe qual é a tua fama no meio da família? Sabe o que as pessoas falam de ti? Imaginou se essa mulher fosse ficar presa no que as pessoas pensavam dela? Já parou para pensar se essa mulher fosse ficar presa no que o povo dizia dela? Por isso que você não tem que ficar preso à opinião dos outros. Você tem que abraçar a chance e a oportunidade que Jesus está te dando. Já imaginou se aquela mulher fosse falar: é verdade, meu passado me condena, realmente eu venho de uma família complicada, realmente eu fiz umas coisas muito feias no meu passado, é assim mesmo, vou ficar trancada aqui dentro da minha casa, não vou sair desse quarto não, é isso aqui, o meu destino é morrer desse jeito, não tem solução, não tem salvação para mim. Já imaginou essa mulher vivendo desse jeito? Mas de repente aquela mulher se levanta e fala assim: eu quero lá saber o que eu fiz no meu passado, eu quero lá saber disso. Eu só sei de uma coisa: Jesus me alcançou, me perdoou e me deu uma nova vida. Eu só sei de uma coisa: eu quero correr para Ele e não vou perder essa oportunidade. Eu corro para os pés dEle. Então aquela mulher nos pés de Jesus é a mesma representação de Davi pulando e dançando na frente da arca. Aquela mulher aos pés de Jesus está dizendo: obrigado pela oportunidade que me deste. Davi saltando, aí ele dizendo assim: obrigado pela chance que o Senhor me deu. E só entende o que eu estou pregando quem já esteve nas portas da morte e teve que ser literalmente resgatado e levantado por Deus. Só sabe o que eu estou dizendo aqui quem esteve literalmente com o seu emocional destruído e arruinado. E quando você pensava que não tinha mais chance de ser feliz, o Espírito de Deus começou uma obra de restauração, de reconstrução na tua vida. Só entende, pode aplaudir da glória. Só entende essa mensagem quem em algum momento da vida já esteve financeiramente quebrado, sem esperança, sem trabalho, sem nada, e de repente uma porta se abriu, uma ideia surgiu, e a sua vida começou a ser restaurada, as dívidas começaram a ser pagas, e você conseguiu resolver situações impossíveis, e de repente você já estava novamente em pé, restaurado, vivendo um novo tempo de Deus. Só entende essa mensagem quem viveu esse tipo de coisa. Só entende o que eu estou pregando aqueles que já acordaram de madrugada com o peso da culpa, com o peso da condenação, acusado pelos erros do passado, bombardeado pelo inferno, pelas coisas erradas que fez em alguma fase da vida, mas de repente você encontrou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele te perdoou, Ele nos restaurou, e de repente Ele disse para você: você é filho, você é filha, ninguém pode mais apontar o teu passado, você é uma nova criatura, somos novos homens, novas mulheres na presença do Pai. Só entende a mensagem quem viveu isso. Só entende o salto, a dança de Davi quem viveu isso. Só entende a mulher chorando aos pés de Jesus, enxugando com o cabelo e derrubando perfume, quem viveu isso. Simão olhava e achava aquilo um escândalo. Simão olhava para aquilo e falava: é um excesso. Mical, a esposa de Davi, olhava da janela e dizia: para que dançar desse jeito? Depois você lê o capítulo 6, segundo Samuel, a esposa de Davi, a Mical, olhava da janela e falava assim: para que se portar dessa maneira? O rei usar essa roupa, o rei se expor dessa maneira, para que fazer isso? Davi entra na casa, a Mical vai lá e vai dar lá um sermão no Davi. Isso é postura de um rei, isso é postura do rei, se exibindo para as mulheres da cidade, se exibindo com esses trajes. Para que pular daquele jeito? Para que dançar daquele jeito? Para que se comportar daquela forma? Veja que a postura da Mical é a mesma postura do Simão. Para que fazer tudo isso? Mas por trás de um Davi que adorava, por trás de uma mulher que chorava, existiam corações que celebravam o perdão, a graça e a misericórdia. Aleluia!
Por trás daquele Davi saltitante, por trás da mulher quebrantada, existiam corações rendidos e voltados na presença do Senhor. O que nós aprendemos com a dança de Davi? É possível recomeçar depois do acidente. Valorize a nova chance, a nova oportunidade. E eu já terminei. Nem todas as pessoas vão se alegrar com a sua felicidade. Feche os seus olhos. Aleluia. Davi recebeu uma nova chance, uma nova oportunidade. Talvez você entrou aqui e precisa de uma chance para recomeçar. Recomeçar não é cortar o cabelo diferente. Recomeçar não é pintar o cabelo. Eu preciso mudar o meu cabelo. Eu preciso recomeçar. Não. Recomeçar não é mudar de país. Recomeçar não é também trocar o parceiro, a parceira. Recomeçar é quando o homem se volta para o Senhor. Recomeçar é quando você que está afastado aproveita uma reunião como essa para se reconciliar com Jesus. Recomeçar é quando você que ainda não entregou sua vida para Jesus, aproveita um culto como esse para entregar sua vida para Ele. Recomeçar é quando você entende que você pode ter tropeçado, pecado, caído, mas hoje existe misericórdia, graça e perdão para a tua vida. Feche seus olhos um minuto.